O que você falaria para um pai, uma mãe que te procura para atendimento? Que resposta você daria se ele te perguntasse: quanto você cobra? Meu filho precisa de avaliação, está indo mal na escola e a escola encaminhou para você. Que tipo de resposta você daria? Como você faria para acolher a aflição dessa família? Olá, meu nome é Dulce Helena, eu sou neuropsicopedagoga há 15 anos, trabalho em clínica e com consultorias, com palestras, com cursos. E vim aqui porque eu acho que acolher a família naquele momento de aflição, naquele momento de dúvida, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe quem ela procura, é muito importante. Se você logo fala, vamos marcar um horário, parece que você não está sendo humano. Se você não dá quase nenhuma informação e já marca o atendimento, a mesma coisa. Nesses meus 15 anos de atendimento, eu entendo que o trabalho da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, ele deve estar atrelado a uma empatia, ele deve estar atrelado a uma transparência e a você fazer esse acolhimento no primeiro contato. Se você faz esse acolhimento no primeiro contato, dificilmente você perde esse atendimento. Isso logo que a gente se forma, nós não temos essa percepção do quanto isso é importante. E não é só acolher e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, o que aquele pai, aquela mãe tem a dizer. É também explicar como você trabalha. É dar a esta família uma segurança de que ela está indo para o caminho certo, já que até então a sua criança estava passando por dificuldades na escola, já procurou por professores particulares, ou já passou até por terapia e o problema ainda não foi resolvido. Então, como você faz isso? Cada um faz de um jeito, né? Mas eu acho que é tão legal eu passar para vocês o jeito que deu certo para mim. Desde que eu atendo, eu comecei como orientadora de estudos e depois, terminando a pós em psicopedagogia, fui fazer também a neuropsicopedagogia e outros cursos da área que me habilitaram a entender um pouco melhor e, obviamente, a poder avaliar e poder ter um raciocínio clínico, que esse também é um ponto bem importante que num outro vídeo a gente pode falar. Mas o que eu percebi é que a família, quando te procura, ela tá tão aflita, tão perdida, tão sem saber que caminho tomar, se vai para psicologia, se vai para fono, se já vai para o médico. Então, quando a gente conhece um pouco de cada área, e essa é a grande sacada do profissional da área da neuropsicopedagogia, é estudar, é se atualizar, é ter embasamento científico, é ir atrás de informações seguras e estar sempre antenado. Nós temos que olhar além, não só aquilo que está na nossa frente. Nós temos que olhar o entorno. Nós temos que ter as perguntas muito bem elaboradas para que esse olhar clínico que nós vamos desenvolver aconteça. Então, quando eu recebo uma família, normalmente as pessoas me procuram pelo WhatsApp, por mensagem. Eu procuro dar um atendimento mais personalizado.
E eu vou dar aí um passo a passo para quem quiser seguir, tentar colocar em prática, eu acredito que vai ajudar. Primeiro, eu pergunto quem indicou, que se é menino, se é menina, como chama, quantos anos tem, que escola estuda e depois qual é a dificuldade. Deixo a pessoa explicar. Normalmente quem procura mais são as mães, mas eu recebo bastante procura de pais também. Acho que os pais têm participado muito mais desse momento com as crianças e isso é super importante. E para mim é fundamental a participação paterna. Nesse momento eu deixo a pessoa esclarecer a dúvida. Olha, meu filho está com dificuldade de alfabetização. Meu filho começou a diminuir o rendimento escolar do 5º para o 6º ano. Minha filha não consegue bem matemática. Não importa qual é o problema. Na realidade importa. Importa porque dependendo do problema, não é para nós, não é para mim, não é para psicopedagoga. Então por isso que eu falo que a gente precisa conhecer um pouco de cada atendimento, né, de cada área. A situação pode ser emocional, por um problema particular, por um problema da família. A situação pode ser de ordem fonológica. Nós não podemos achar que podemos resolver todos os problemas. Só que quando nós deixamos a família se expressar nesse primeiro atendimento, e isso tudo por WhatsApp, por mensagem de áudio ou falando com a pessoa, porque a gente já vai conseguindo captar algumas informações ali, como se nós já estivéssemos fazendo uma pré-anamnese. E é nesse momento que a nossa honestidade, a nossa idoneidade, aquilo que nos move enquanto profissionais, nos leva a dizer, olha, esse caso não é para mim. Eu posso encaminhar você, por exemplo, para um psicólogo, uma psicóloga, eu posso encaminhar para uma fono, ou para uma neuropsicóloga, após essa avaliação, houver necessidade de um acompanhamento psicopedagógico, neuropsicopedagógico, você retorna. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando você percebe que o assunto está ligado a transtornos e dificuldades de aprendizagem, você vai explicar como você trabalha. É essa explicação de como você trabalha que vai te levar a ter mais credibilidade, que vai te levar a uma pessoa que não te conhece, não sabe como você trabalha, nunca te viu, acreditar no que você está falando, porque você vai colocar ali autoridade na fala. Você sabe o que você está fazendo, você sabe conduzir aquele processo e você sabe que aquilo dá resultado. Então, eu começo a explicar o que eu faço. E o que eu faço? A primeira sessão eu faço uma avaliação, uma anamnese na realidade com os pais, e eu faço questão de que vá o casal, mesmo que eles estejam separados, mas se houver um bom relacionamento entre eles, o filho ou a filha é uma causa maior. Então, normalmente eles vão presencialmente. Eu acho muito legal esse contato presencial, só se realmente não houver possibilidade. Mas eu prefiro que vá o casal. Por quê? Porque na anamnese a gente vai investigar vários aspectos que são super importantes do ponto de vista biológico, do ponto de vista social familiar, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista emocional, que são esses pilares que sustentam a investigação para que nós possamos chegar a uma hipótese diagnóstica. Essas questões não se encerram aí. Numa segunda sessão, eu deixo para conhecer a criança nesse momento, ela vem junto com um dos familiares e eu termino a investigação da anamnese neste momento, na segunda sessão.
Nessa segunda sessão, eu observo a criança brincar com algumas coisas que eu deixo sobre a mesa. Se for um adolescente, ele vai participar mais da conversação. Se for uma criança, talvez não participe tanto, mas o nosso olhar aguçado já vai perceber, quando a gente fizer algumas perguntas, aquela olhadinha de lado assim para a mãe, se ela aprova a resposta. Então isso é muito comum. A criança responde, mas ela não tem muita certeza daquilo que ela está falando, e ela precisa da aprovação da mãe. Outras vezes a mãe interrompe a criança e responde por ela, não deixando com que a criança fale. Esse momento a gente também está já olhando, já está trabalhando o nosso olhar diagnóstico. A partir da terceira sessão, eu inicio as avaliações propriamente dita. Isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu explico para a mãe. Eu faço assim, assim, assim. Da terceira até a 10ª ou 9ª sessão, normalmente são 6, é o período em que eu estou avaliando aquela criança. Do ponto de vista de pensamento operatório, do ponto de vista de atenção, de concentração, de leitura, de escrita, de raciocínio matemático. Eu vejo a questão dos projetivos, que são os desenhos, onde a criança vai expressar seus sentimentos, e muitas vezes aqueles que não são ditos, eles vão ser depreendidos nesses desenhos. Eu avalio também as relações dela com o ambiente, a postura dela para sentar, para escrever, a pega no lápis. Para cada faixa etária a gente vai ter alguns aspectos que são mais avaliados e mais perceptíveis ou não, e importantes, que formam um processo. Nesse período de 6 semanas, eu entrego para a família alguns questionários que são fundamentais para que a família vá preenchendo com calma. São questionários que são baseados em informações do DSM-5 a respeito de comportamentos, de ações. São questionários baseados no desenvolvimento da consciência fonológica, da fala, da leitura e da escrita. E isso a família vai preenchendo. Eu encaminho também, nesse mesmo tempo, para a escola, alguns questionários investigativos. Esses questionários vão ser preenchidos pelo professor da sala, ou, se for Fundamental 2, ensino médio, pelos professores de algumas áreas, normalmente português, matemática e mais uma disciplina. Encaminho também um questionário de avaliação percepto-visomotora, para verificar orientação espacial, coordenação, lateralidade, esquema corporal, enfim, essa parte que é tão importante. E encaminho também para a professora de artes, tanto educação física quanto artes, essa parte de avaliação percepto-visomotora. Além disso, se a desconfiança da escola é um TDAH, eu disponibilizo a escala SNAP 4, tanto para a família quanto para a escola preencherem, e mais alguma coisa se for necessário. Esse tempo de 6 semanas que eu estou avaliando, eles têm para preencher essas informações. No final dessa avaliação, eu recolho todos os questionários, e isso tudo, gente, eu explico para os pais nesta mensagem de WhatsApp, nesta conversação de WhatsApp, porque eles precisam se sentir seguros em que a criança vai ser realmente investigada em todas as áreas que a neuropsicopedagogia pode atuar, baseada sempre em informações coerentes, coesas, atualizadas e científicas. Ao final dessas 6 semanas, a criança fica 1 ou 2 semanas sem ir ao consultório, e é quando eu estarei corrigindo, eu falo que eu estou montando o quebra-cabeça e fazendo um relatório. Esse relatório normalmente tem 10 páginas, 8, depende da situação.
Em seguida, dou a devolutiva para a família, entregando este relatório, e levo esta devolutiva para a escola, também entregando este relatório, orientando a escola e a família de como lidar com essa criança daqui para frente. Quais são as dinâmicas familiares que precisam ser alteradas, quais são as adaptações escolares que precisam ser realizadas. Parece simples, mas é bem complexo. Tem muito mais coisa para se falar. Se tudo isso fez sentido para você, dá uma curtidinha, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber. A minha intenção é orientar realmente os profissionais que estão iniciando nessa área, até mesmo para os psicólogos recém-formados, porque é tudo isso que vai fazendo a gente construir esse raciocínio clínico e fazer um fechamento bastante coerente, pois quando a gente encaminha essa criança para outros profissionais, a nossa observação normalmente está correta. Podemos até dizer que estamos fechando um laudo. Obviamente que não somos nós que fechamos totalmente. E existe a necessidade de outros profissionais. Então, dá um joinha para mim aí, curte, ativa o sininho, que a gente vai voltar aqui outras vezes com muita informação boa, muita informação produtiva que vai ajudar você na sua carreira, tá bom? Tchau, tchau. Obrigadinha.